Olá pessoal, bom, tô gravando esse vídeo para tentar falar um pouquinho para vocês sobre os ESCs da Contronic, especialmente a série Divi, ou Jive, como alguns falam. Por ser um ESC um pouco mais caro, até pouco tempo atrás praticamente você não encontrava aqui no mercado. O pessoal refutava um pouco em comprar esse tipo de ESC, mas felizmente agora a gente está vendo cada vez mais entrando esse tipo de produto de qualidade no mercado, né? No nosso mercado nacional. Talvez porque o pessoal está queimando muito ESC por aí, né? Principalmente em L maior, classe 600, classe 700. Então, tá começando a entrar, eu tô começando a ver bastante Contronic aí na mão do pessoal. E por outro lado, é um ESC um pouco diferente do que estamos acostumados, né? Então eu vejo muita gente configurando errado, instalando errado, fazendo algumas coisinhas. Muitas vezes, praticamente tudo isso que eu vou falar tá no manual, tá? Mas uma das falhas, na minha opinião, da Contronic, uma das poucas coisas ruins que tem nesse ESC é o manual. Ele é terrível, péssimo. A tradução para o inglês é tenebrosa. E mesmo a parte em alemão, falta dados, falta algumas informações que às vezes a gente acaba encontrando aí nos fóruns gringo da vida, né? Eu aprendi muito no Lfreak, muita diquinha. E também agradecer ao Mike da Smackdown Hobby, também me ensinou bastante coisa sobre Jive, que ele já usa há um bom tempo. Bom, vamos lá. A primeira coisa desse ESC é que ele é bastante sensível à conexão em motores, principalmente motores de não tão boa qualidade, né? Então ele é um ESC que, entre ele ser forçado e correr o risco de queimar, ele vai se desligar. Então às vezes eu vejo o pessoal tentando usar com um motor mais simples, de menor qualidade, e o ESC fica se desligando em voo. E a pessoa acha que é o ESC que está ruim, que não está aguentando, e não é o motor. Se vocês olharem os motores que a gente usa em helicóptero, os Outrunners, infelizmente eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas na carcaça externa dele tem uma série de ímãs colados, né? São pares de ímãs. E o espaçamento entre os ímãs é coisa assim de micrométrico. Faz muita diferença com o ESC esse espaçamento. Então é um dos quesitos em que na montagem do motor as empresas mais pecam, né, que é nesse espaçamento. É muito difícil você ter uma manufatura para controlar muito bem esse espaçamento. Quando você tem, o ESC sai caro, ou desculpa, o motor sai caro, né? E o Divi ele vai chiar se esse espaçamento não estiver muito bom, e às vezes principalmente em situações de média carga, que apesar do que muita gente não acredita, é onde o ESC mais sofre, é nas médias cargas, não é nem plena nem baixa. Ele vai chiar e às vezes ele se desliga, né, para evitar qualquer problema no motor, na fiação ou no ESC, tá? Outro problema dele é com a conexão. Às vezes você faz uma solda ruim nos bullets e ele vai chiar dessa conexão. Eu já vi um Divi uma vez chiando porque os fios dele, os 3 fios que vão para o motor, estavam trançados. No manual isso é bem explícito para não ser feito, né? Ele tem que ser paralelo, bonitinho. Então ele é um ESC bem delicado, assim, bem delicado num ponto assim, ele vai fazer tudo para evitar qualquer problema no teu aeromodelo, né? Ele vai, na pior das hipóteses, simplesmente se desligar para evitar qualquer queima, que você incendeie o motor, o teu ESC, como muita gente costuma ver com outras marcas, tá? Então ele é muito bom nesse sentido, mas tem que tomar cuidado porque ele é chatinho nesse ponto, tá? Bom, uma coisa interessante deles também, isso inclusive consta até no próprio site da Contronic, por exemplo, eu tenho aqui, eu já vou mostrar para vocês, um Divi 60 HV, tá? Eles falam assim, é um ESC para 60 amperes ou mais, se você tiver uma boa refrigeração nele. Tanto é que, se eu não me engano, para baixo do 120, o 120 não, o 120 já vem com um dissipador de calor. Mas os 60, o 80, eles vêm sem dissipador de calor, e você pode usar sem, inclusive. Eles falam, a Contronic fala, você põe o dissipador para melhorar a vida útil do ESC, ele vai, em vez de durar 5 anos, ele vai durar 10. Porque você está estressando menos os componentes, né, com menos calor. E eu vejo muita gente
colando o dissipador no ESC de forma bastante curiosa, né? Teve um final de semana que eu vi um cara, também não é culpa dele, ele não sabia, né? Não sei se foi ele que montou ou alguma outra pessoa. O Divi tem uma placa de um dos lados, eu estou com o meu montado aqui, eu não vou tirar para mostrar, peço desculpa. Mas tem uma placa metálica dos lados onde você deve colar o dissipador de calor. Na realidade não é colar, fixar o dissipador de calor. Ele pegou, não em cima da placa, mas nas bordas, colocou uma dupla face e colocou um dissipador colocado. Isso não tem propósito nenhum, porque você isolou, o dissipador ficou separado da placa de transferência de calor. Eu já vi gente só prendendo com zip tie, né, com fita Hellerman, abraçadeira plástica, não sei como vocês chamam. Também não é a melhor coisa, ou colocando nos Goblins, é muito comum isso aí, tá? Naquela placa de metal que vai o dissipador, o cara só coloca em cima e prende, tá? Eu até mandei um e-mail para a Contronic perguntando sobre se teria algum problema elétrico você colocar em contato com essa placa do Goblin. Eles falaram que não tem problema nenhum, pode colocar tranquilo, tá? Mas, muito importante em todos esses casos, pasta térmica, tá? Então, eu vou mostrar aqui o meu, como que eu fiz, não sei se está visível, mas tá o dissipador aqui, tá? Uma fita Hellerman, prendendo ele, e pasta térmica entre o dissipador e o ESC. Não precisa de mais nada disso. Você vai lá numa lojinha de eletrônica, pede pasta térmica, passa um pouquinho, uma camadinha bem suave, limpa com o dedo, coloca e prende com uma fita. É a melhor coisa que você pode fazer para dissipação de calor. Existe no mercado alguns adesivos térmicos, também quebra o galho, mas ele não tem a transferência de calor tão boa quanto uma pasta térmica, aliás é bastante inferior. Tem uma epóxi térmica também, da Arctic Silver nos Estados Unidos, eu já vi uma versão. Também quebra o galho, mas ainda assim não é tão bom quanto a pasta térmica. Na realidade eu não achei nada que tenha uma transferência tão boa quanto a pasta térmica. Tá? Então, simples, não tem o que enrolar. ESC, pasta térmica, dissipador, prende com uma fita, com um velcro, enfim, o que você achar melhor. Não tem muito o que inventar, sai barato e é a melhor opção. Tá? Você pode ver que eu usei um dissipador, comprei numa loja de eletrônica mesmo, coloquei ele na vertical aqui porque o fluxo de ar ajuda a refrigerar bastante. Esse ESC desce gelado quando eu volto, porque o fluxo de ar é muito intenso aqui, né? Tem que se tomar um pouco de cuidado em alguns Ls em que o ESC fica fechado dentro da canopy, né? O Goblin, por exemplo, algumas versões, a maioria dos 700, se eu não me engano, fica fechado aqui dentro, então tem que usar um bom dissipador de calor, tá? Bom, o que mais? Uma coisa muito importante nos Jive, até hoje eu não sei como é que eu falo isso aí, é curva de motor. Não se usa curva de motor com os Contronics Divi, certo? Todos os Divis foram feitos, uma exceção para o LDiv, tá? O LDiv tem um modo particular, mas a maioria dos Divis eles foram feitos para trabalhar somente governado, tá? Então, ou seja, você seta flat a curva de motor no seu rádio, tá? E o valor que você colocar de porcentagem ali vai ser a rotação que ele vai dar no rotor, tá? Então, por exemplo, no meu eu só uso uma curva, eu só uso idle, eu não tenho normal no rádio, não gosto, de 80%. 80% reto, de uma ponta a outra, me dá 2.100 RPM no rotor. Ponto, não tenho o que inventar. Então, como é que eu faço para decolar? Coloco o stick no meio, às vezes um pouquinho para baixo, certo? Para dar um passo menos 1, menos 2 graus, só para às vezes estar ventando, para ele sentar um pouquinho no chão. Sempre com o throttle hold batido, tá? Levo o L, ligo tudo, tiro o throttle hold. Quando você tira o throttle hold, o spool up, a aceleração do Divi, demora 12 segundos, chamado soft start, né? Ele vai do zero até a rotação que você setou ali em 12 segundos. É perfeito o soft start dele, é excelente, não tem o que inventar, não tem por que mexer isso, tá? Então esses que tem um bom soft start, não tem porquê, o pessoal às vezes faz uma curva normal, né? Então o cara coloca 0, 30, 60 e depois 60, né? Não, esquece isso. Faz uma curva flat, seja no seu normal, seja no seu idle 1, idle 2, o que for, tá? Bate o throttle hold, vai lá, monta bonitinho.
Não se preocupa que o ESC não vai armar se você, sem querer, esquecer o throttle hold. Você vai conectar ele não vai fazer nada, ele morre, tá? Ele só vai armar quando ele vê 0 de motor, tá? Então, você bate o throttle hold, você liga o throttle hold, né? O ESC vai armar. A hora que você tirar o throttle hold, ele vai começar o spool up, tá? Bom, outra coisa muito importante, dito isso sobre as curvas de motor. Após o spool up, quando ele chega na rotação final, que ele vai governar, aí sim você pode decolar. Eu vejo muita gente decolar com o L antes de acabar, de sair do soft start, né? O governador ele só trava após o soft start. Você até percebe que ele dá uma mudada na aceleração, assim, indicando que o governador atracou, tá? Só decole após o governador atracar. Eu já vi vários problemas, inclusive eu não tive porque eu sempre fiz isso intuitivamente, mas um colega de pista teve problema, moeu 2 main gear dele porque ele decolava antes do spool up ou soft start acabar. Tá? Aí a gente foi pesquisar, freak e tal, e descobrimos que realmente esse é um problema, uma das coisas que não está escrita no manual. Tá? Então, espera o governador atracar, espera ele estabilizar a rotação e aí sim você decola. Tá? Durante esse soft start, essa inicialização, o ESC ele ajusta alguns parâmetros, ele calibra alguns parâmetros de ganho do governador. Então ele, na aceleração ele mede a inércia do rotor, entendeu? Ele executa todo um processo para poder definir bem como o governador vai operar. Tá? Então, mais uma vez, se você não quer ter problema com o seu Contronic Div, não decole antes de acabar o soft start. Espere ele estabilizar a rotação no chão. A hora que o governador atracar, você vai ouvir, ele faz um barulhinho diferente, ele meio que corta a aceleração e volta, aí sim você pode decolar. Tá? Bom, outra coisa excelente nos Contronic é o back dele, tá? Do Div. Tem um back embutido, na realidade é um dos melhores back. Embutido é o melhor do mercado. Eu diria que se você for falar dos backs em geral, ele compete com mais 2 ou 3 marcas muito boas aí. Então acho que provavelmente seria, eu uso HV, não uso back, seria a única marca de back embutido em ESC que eu confiaria. Tá? É um ESC muito bom, é um back muito bom, muito confiável. Tá? Se você olhar o Div, eu não sei se dá pra ver, provavelmente não vai dar pra ver porque está escondido aqui atrás, tá? Mas quem já viu conhece. Ele tem 2 saídas do back, tá? Uma chama Master e a outra é Slave. Tá? A Master é a principal, como o nome diz, e é por ali que, além de sair o sinal do back, o terra e os 5 volts, você tem o canal de motor. Tá? Então é ali que você vai ligar no receptor, no canal do motor. Tá? Ali ele vai alimentar o receptor e receber o sinal do motor, do acelerador. Tá? A outra porta, a Slave, ela é somente para alimentar a eletrônica. Tá? E ela funciona como um aumento de capacidade de corrente. Por quê? Porque esses fios que a gente usa aqui, comum, né? Esses fiozinhos, tanto o conector quanto o fio, ele tem uma capacidade de corrente de 5 amperes só. Então pode ser que num momento de alta demanda você precise de mais que isso. Então a Contronic, como ela preza muito pela segurança, ela provê para você 2 portas de alimentação. Então, por exemplo, você pode ligar o Master no receptor e o Slave você liga numa porta do seu Flybarless, por exemplo. Então você vai ter 2 canais, você vai ter 5 amperes em cada canal. Tá? O back dele embutido ele é especificado para 5 amperes, contínuo, mas se eu não me engano ele dá pico de 15 amperes. Eu já vi alguns testes de puxarem mais que 5 amperes contínuo e ele aguenta. Tá? Então, essa segunda porta é apenas para isso. Hoje com os servos brushless, como está tendo bastante no mercado, você já não tem tanto problema de consumo de corrente. Tá? Eles são mais econômicos do que os motores escovados, brushless. Né? Então, mas mesmo assim, é uma redundância que você pode usar. Outro dia eu vi alguém comentando, não, é porque se o Master escapar tem o Slave. Não é isso. Aliás, eu falei redundância, não é redundância. Tá? Não serve para isso, porque se o Master escapar, você vai perder canal de motor, o ESC vai cortar, né? Lógico, ele vai para 0, você vai ter que fazer uma autorrotação. Mas não é para redundância, porque o Slave não tem canal de motor, é apenas um suprimento a mais de corrente
para um momento de alta demanda, né? Um canal a mais, porque, como eu falei, esse cabo é muito fraco. Num alto pico de corrente ou num tempo muito contínuo, ele vai esquentar, vai ter uma resistência, vai ter aquela tensão, enfim. Use os dois se você puder. Se você não for usar o back, como no meu caso, que eu uso uma bateria para eletrônica, tá? Eu prefiro todos os servos HV. No master, você vai tirar o canal de positivo, tá? É o fiozinho do meio, ou você corta, ou você tira do conector, isola, mas não ligue um DIV no seu receptor juntamente com uma bateria, tá? Vai dar um negócio... Eu imagino que o DIV se protege, ele é bem muito bem feito nesse ponto, tá? Mas não faça isso. Você vai estar querendo pondo uma bateria de 8 volts e jogando o ESC que vai estar soltando 5, 5,5, vai rolar um conflito ali. Eu tenho certeza que ele vai se proteger, mas não faça isso. Então, se você for usar uma bateria auxiliar, uma LiPo, por exemplo, para alimentar a sua eletrônica, tira o canal, o fio vermelho, do meio do conector do motor, tá? Uma coisa que a Contronic recomenda quando você vai usar o back interno dele é pendurar uma bateria de níquel-cádmio junto, né, no teu receptor, enfim, em qualquer lugar. Por quê? A bateria vai funcionar como um buffer, como um reservatório, tá? Então, se você estiver usando 5 volts, você pode, 5 ou 5,5, você pode colocar uma bateria de 4 células. Se você estiver usando 6 volts, você pode colocar uma de 5 a 5 volts, 4 células, e de 6 volts, uma de 5 células, níquel-cádmio, níquel-metal hidreto, tá? Por quê? O back vai manter essa bateria sempre carregada. Se por algum motivo o back falhar, o ESC falhar, queimar, rolar um curto na bateria principal, ou seja, qualquer situação em que você perde o back, a tua bateria vai alimentar a tua eletrônica, essa bateria de níquel-metal hidreto, níquel-cádmio, vai alimentar a tua eletrônica e permitir que você faça uma autorrotação. Se não, acontece aquela velha história, você perde o back e teu L vira um tijolo em queda livre. É lindo de ver, eu já vi. Então pendure essa bateria se você usar o back interno do DIV, é uma recomendação da Contronic. Vale frisar que não são, aliás, são pouquíssimos backs que aceitam você colocar uma bateria paralela, essa bateria de buffer, bateria auxiliar, tá? Não é porque quando ocorre uma queima interna, algum problema, tem que ter um circuito dentro do back que isole ele e permita que a tua bateria alimente a eletrônica. Senão, se der um curto interno e o back se curto-circuitar, né, você vai dar um curto na bateria, pronto, é a mesma coisa que nada. Não são todos os backs que têm esse recurso de autoproteger também lá fora, tá? Então, o DIV, como é de praxe, altíssima qualidade, pode confiar que ele funciona muito bem, tá? Bom, vamos lá. A parte de configuração. Aqui eu vou falar só a teoria, tá? E depois eu vou fazer um videozinho com a prática. Então fica muito extenso. Eu falo pouco. O DIV, ele é caracterizado por modos, tá? Então ele tem diversos modos de operação. O mesmo DIV, esse aqui, por exemplo, ele pode funcionar para helicóptero, para avião, para carrinho, para barco, enfim, ele tem diversas configurações que a gente chama de modo, tá? São os modos. Especificamente para helicópteros, no DIV a gente tem o modo 4 e o modo 11, e no LDIV a gente tem o 4, o 5 e o 6. Basicamente, tem o 8 também, que é para usar com governador externo, se eu não me engano, tá? Mas eu não vou falar do LDIV porque eu não conheço, apesar de ter visto e instalado uma vez, eu não sei falar com propriedade sobre ele. Mas eu sei que o modo 4 e 11 do DIV equivale ao 4 e o 5 do LDIV, tá? Bom, a diferença entre esses dois. Interessante. Falando só completando os modos. Num Contronic, esquece esse negócio de setar timing, setar PWM, esquece. Ele faz tudo sozinho, ele tem auto timing, auto PWM, então ele vai manter o teu motor no ponto sempre de eficiência máxima, de maior entrega de potência. É um ESC fantástico. Se eu não me engano, o único outro no mercado que tem algo tão bom quanto ele é o YGE. Também tem um recurso de auto timing, se eu não me engano. E tem um GOV muito bom, mas também o Contronic é conhecido por o GOV, melhor GOV embutido que existe, tá? No mercado, pelo menos. Bom, voltando aos modos. A diferença entre o modo 4 e 11 ou 4 e 5 no LDIV, tá? O modo 4, em ambos, ele é o seguinte.
Quando você vai ligar o helicóptero na pista, você conectou a bateria, nesse momento que você conecta a bateria, ele vai contar as células, vai medir a tensão da bateria, faz algumas medições da bateria que a Kontronik não é clara sobre o que ele faz, mas eu não sei muito mais o que tem para medir além da tensão da bateria, tá? E ele vai ajustar o GOV dele de acordo com essa tensão da bateria, tá? Então, por exemplo, se você colocou 50 volts, por exemplo, uma bateria com 50 volts, e o teu GOV no teu rádio está setado em 80%, por exemplo, no meu caso, eu vou ter 2100 RPM no rotor, tá? Se por acaso, em vez de eu colocar a bateria com 50 volts, eu carreguei ela um pouco menos, por algum motivo, ou fui para um segundo voo, não usei toda a bateria, enfim, qualquer outro motivo, ou uma outra bateria que carreguei ontem, ela já descarregou um pouquinho hoje na hora de voar, em vez de 50 volts eu perdi um pouquinho, ela está com 48, por exemplo, tá? Ele vai pegar 80% do meu motor, que é o quanto eu setei, dos 48 e não dos 50. Então, se eu for usar uma bateria que não está totalmente carregada, eu vou ter uma rotação um pouco menor. Então ele define a rotação sempre no momento que você liga o ESC na bateria principal. Tá? Já no modo 11 do DIV ou 5 do LDIV, isso é feito no momento da programação. Tá? Então quando você programa o modo 11 ou 5, vai lá e faz a programação dele, ajusta ele, o ESC vai medir a tensão da bateria e vai determinar todos os parâmetros do governador naquele momento. Então, na hora que você for voar, independente se você está com uma bateria totalmente cheia ou descarregou um pouquinho, ali, em vez de 50, 49, 48, não tem problema. Ele vai usar sempre a mesma rotação. Tá? Isso é bom para quem varia muito a bateria, quem tem 2, 3, 4 packs de bateria. Às vezes uma não está tão boa quanto a outra, não carrega tanto, ou fica, às vezes carrega ontem para voar hoje, já descarregou um pouquinho, então você vai sentir uma certa diferença. É sutil, é pouco, tá? Mas sente, é nítido. Então eu recomendo para todo mundo usar o modo 11, eu uso o modo 11 porque a rotação vai ser sempre aquela. Tá, claro, você põe uma bateria descarregada ou uma célula menos, enfim, ele não vai conseguir, né? Mas umas pequenas variações que tem assim, do uso comum, não tem problema nenhum. Então, DIV modo 11 e LDIV modo 5. Tá? O pessoal costuma usar muito o 4, eu praticamente prefiro o 5 por esse motivo. Tá? Bom, sobre os modos, é isso. Tem outro modo interessante, outra coisa interessante para você ajustar no DIV é o modo 9, que é no DIV, no LDIV, eu vou ter que confirmar isso, no LDIV eu não sei, mas no DIV é o 9, que é o cutoff para lipo. Tá? Então, quando você seta o modo 9, ele vai fazer o cutoff para lipo, ele vai medir a tensão da bateria e se por acaso atingir um determinado patamar, não me lembro exatamente quanto que é 3.2 volts, no manual tem isso, por célula, ele vai reduzir a potência em 50%, tá? Permitindo que você possa pousar. Tá? Então, qual que seria a programação normal do teu ESC? Você vai lá, programa o modo 11 e depois o modo 9. Tá? No DIV também tem o modo 7, que ele inverte o motor. Quando o motor está girando para um lado, você montou o L bonitinho, aí foi rodar ele e o motor está girando para o lado errado. Para você não ter às vezes que desmontar a frame e tudo para trocar os fios, né? O hábito, né, a gente de corrigir isso, que é trocar 2 fios, ele tem um inversor interno, que é o modo 7. Então você seta o modo 7 e ele vai passar a trabalhar pelo outro lado. Isso é bom para ele, que é difícil de você desmontar o frame. Tá? No LDIV, desculpa, eu não lembro esse modo. Como eu falei, eu usei uma ou outra vez, mas no manual tem isso, você vai achar facinho. Tá? Então, configuração básica, modo 11, depois modo 9. Tá? Para lipo, e se você quiser inverter o motor, modo 7. Acabou, nada mais que isso. Tá? Depois eu vou fazer uma demonstração. Tem uma calibração da curva de motor também, que é opcional, mas pode ajudar. Eu vou explicar também depois na parte prática como é que se faz, tá? Bom, uma coisa interessante que tem na RedL, no site da RedL, tem uma calculadora de head speed, feito pelo Mr. Mel, que é o Frederick Merlin, que ele inclusive trabalha para a Kontronik. Lá você preenche quantos dentes tem tua main gear, teu pinhão, tua bateria, quantos KV tem teu motor,
Aí tem a parte de governor lá que você fala, não, eu vou usar o governor, né, habilita e escolhe div modo 4. Lá só tem div, tem vários governadores, mas pro div é o modo 4, que é a mesma coisa que o 11, então você pode pôr. E aí você fala, quando ele calcular, ele vai falar a porcentagem de motor, qual que é a head speed que vai dar, a rotação do rotor. Tá? É aproximado isso, o meu dá uma diferença de 100 RPM lá, mas é um bom chute inicial. Tá? Eu tenho um celular Android, tem um aplicativo que chama LHeadSpeed, ele é pago e ele consegue medir a rotação do rotor pelo som. Então você inicia ele, coloca ele no chão, em cima da grama, faz um hoverzinho de uns 20, 30 segundos em cima e pousa, aí você vai lá e vê, ele mediu quanto foi a rotação. Funciona muito bem, muito bem. Eu recomendo para quem tem, se não me engano tem para iPhone também, quem tem smartphones, baixem esses aplicativos que funcionam muito bem. Esse LHeadSpeed é pago, mas funciona muito bem. Eu já baixei um gratuito que não era legal, o algoritmo dele de interpretar o som não era tão bom. Tá? Bom, por fim, se você já fizeram uma pergunta ontem sobre cartão de programação para o Divi, tá? Existe sim, mas eu não acho necessário, principalmente para o Divi, talvez para o LDiv seja interessante, tá? Porque ele permite você configurar só a tensão do back, em vez de 5,5, que acho que é o default dele, o padrão, eu quero 5.4 ou eu quero 5.8. Não acho que vale a pena você comprar um cartão por causa disso. E permite você configurar alguns ganhos do governador também. Eu acho até um negócio meio perigoso para brincar. Então assim, quiser comprar para brincar, compre, brinque com cuidado, mas totalmente desnecessário, tá? O LDiv ele permite algumas configurações a mais, mas também eu acho que é totalmente desnecessário. Bom, é isso, pessoal. Agora na sequência a parte prática, eu vou mostrar no rádio, tentar fazer uma programaçãozinha aqui para mostrar para vocês como é simples programar um Divi. Beleza? Abraço!